Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Primeiro, eu queria pedir desculpas porque eu não consegui postar vídeo nas 2 últimas semanas, então, para compensar, tem esse vídeo de hoje e domingo vai ter mais um vídeo que vai ser de Halloween. O caso que eu vou contar hoje é o caso do assassino do Zodíaco, que é um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Até hoje, apesar de terem bastante suspeitos, nunca foi descoberto quem era o assassino do Zodíaco, então o caso continua aberto. Ele atuou por pouco tempo, mas foi o suficiente para aterrorizar todo o povo americano, e no total ele tem 5 casos confirmados. O primeiro caso do Zodíaco confirmado aconteceu no dia 20 de dezembro de 1968, em Vallejo, na Califórnia. Um casal, David Arthur Faraday, de 17 anos, e Betty Lou Jensen, de apenas 16, estavam dentro do carro em uma estrada que era conhecida por ser um ponto para os casais jovens ficarem, quando um carro parou atrás dele e saiu um homem robusto que acabou assustando os dois. Eles tentaram fugir do carro, mas o homem já chegou e atirou nos dois. O David morreu no carro e a Beth ainda conseguiu correr por mais ou menos 23 metros, mas foi atingida pela arma e morreu. Como o David tinha descoberto um esquema de tráfico, a princípio a polícia achou que era uma queima de arquivo, um assassinato que foi encomendado. Alguns meses depois, no dia 4 de julho de 69, uma jovem chamada Darlene Elizabeth Ferry saiu de casa para comprar fogos de artifício, mas ela acabou passando na casa de um amigo dela chamado Michael, e eles seguiram para um parque onde eles ficaram conversando. Mais tarde, durante as investigações, descobriram que um carro que não ficou definido se era um Mustang marrom ou um Corvair seguiu o carro deles, parou atrás e o homem desceu com uma lanterna. E o casal de amigos achou que fosse a polícia, então os dois pegaram o documento para mostrar para essa pessoa, para esse homem. Só que esse homem já chegou e atirou neles. Ele voltou pro carro, só que o Michael soltou um grito agonizando de dor e esse homem voltou e deu mais 2 tiros em cada um e voltou pro carro. E o Michael se fingiu de morto até que o homem fosse embora. A Darlene acabou falecendo e o Michael foi levado para o hospital e sobreviveu. Naquela mesma noite, à meia-noite e 40, o assassino ligou para a polícia através de uma telefonista e disse que queria informar um duplo assassinato. A telefonista que atendeu ele, a Nancy, falou que a forma que ele falava parecia que ele estava lendo um texto ou que ele tinha decorado um texto, mas de qualquer forma, esse homem passou o local onde o crime aconteceu e falou que ele tinha assassinado o casal e que ele também tinha assassinado o casal em 68, e foi assim que a polícia descobriu que não foi um assassino mandado sobre a história do tráfico do David. Além disso, a distância de uma cena para outra foi de apenas 3 quilômetros, e o Michael, depois, quando ele foi levado para o hospital, quando ele foi dar o depoimento dele, ele falou que o homem era um homem branco com um cabelo castanho e mais ou menos 1,80 m de altura. Somente em 1991 ele identificou o Arthur Leigh Allen como sendo o assassino, e ele foi questionado por que ele demorou tanto para falar sobre isso, e ele falou que ele nunca tinha visto foto de nenhum suspeito e por isso ele acabou não identificando antes. O Arthur é um dos suspeitos, na verdade o principal suspeito, mas eu vou falar dele mais pra frente. Um mês depois, no dia 1º de agosto de 1969, o assassino enviou 3 cartas para 3 jornais diferentes: o Vallejo Times Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner,
E as 3 cartas tinham algumas partes que eram idênticas, que eram informações que só a polícia tinha, e algumas outras partes eram códigos criptografados. Ele mandou 1/3 para cada jornal, e ele pediu que os códigos fossem publicados na primeira capa. Caso contrário, no final de semana ele ia fazer uma matança na cidade. A pedido da polícia, os jornais publicaram a carta, só que emitindo alguns detalhes importantes que só a polícia tinha conhecimento e o assassino. 3 dias depois, no dia 4 de agosto, um professor chamado Donald e a sua esposa Beth decifraram uma parte desse código. Uma das coisas que ele escreveu foi que as pessoas que ele matou seriam suas escravas no paraíso. Assim de saúde. No dia 7 de agosto, ele enviou outra carta para a polícia, informando mais detalhes sobre os crimes, informações que só a polícia mesmo tinha conhecimento. E foi nessa carta que ele se denominou pela primeira vez como Zodíaco. E ele também falou que quando eles conseguissem decifrar o código dele, eles teriam o nome do assassino. No dia 27 de setembro do mesmo ano, o Zodíaco atacou mais um jovem. O Brian Hartnell e Cecilia Shepard estavam fazendo um passeio pelo lago Berryessa e eles encontraram um lugar numa península ali pro lado leste e estenderam um cobertor e ficaram abraçados ali um tempo. Era mais ou menos 466 metros da estrada. E depois de um tempo, eles foram surpreendidos por um homem robusto, de mais ou menos 1,80 m também, que estava usando roupas escuras, um capuz preto e tinha um símbolo na roupa dele, que era um círculo com uma cruz no meio, como se fosse a mira de uma arma. O homem chegou e disse que ele era um prisioneiro fugitivo e que ele precisava do carro do Brian e de dinheiro, e o Brian chegou a oferecer as chaves do carro para ele e ofereceu dinheiro também. Mas o homem surpreendeu os dois e acabou amarrando os dois e esfaqueando. Depois disso, antes de ir embora, ele escreveu com uma caneta na porta do carro do Brian as datas dos 3 crimes e escreveu o valejo e também escreveu a faca e foi embora. Um pescador que estava ali na região ouviu o grito dos dois e conseguiu localizá-los para socorrê-los e chamou a guarda florestal também. Quando a guarda chegou, eles ajudaram o casal a se desamarrar e eles foram levados para o hospital. Só que 2 dias depois a Cecília não resistiu e acabou falecendo. E o Brian foi mais um sobrevivente. Algumas horas depois do crime, o assassino ligou para a polícia de um telefone público e falou sobre o assassinato, falou que ele era o responsável. E depois de um tempo, eles conseguiram localizar a ligação e descobriram que ele ligou de um telefone público na frente do prédio do departamento. Ele foi bem afrontoso mesmo em fazer isso. E na cena do crime, eles encontraram uma pegada de uma bota militar, mais ou menos de número 40. E 3 jovens deram depoimento falando que eles tinham visto um homem estranho, também com roupas escuras, nas redondezas. O Brian ficou bastante em choque, ele deu alguns depoimentos e as informações foram um pouco bagunçadas, mas no fim ele acabou falando que o homem era um homem branco, que tinha mais ou menos 1,80 m de altura e mais ou menos 30 anos. 2 semanas depois, no dia 11 de outubro, um taxista chamado Paul Stream estava com um passageiro no carro. E esse passageiro pediu para descer na esquina da Washington com a Maple, só que ele viu que tinha um homem ali e acabou pedindo para descer na próxima esquina. Então o taxista seguiu e parou o carro. O homem puxou uma pistola e atirou na cabeça do Paul, que morreu na hora. 3 testemunhas depois falaram que viram um homem branco, robusto também, alto, que estava limpando a cabine do carro
e depois foi embora. Ele tinha cabelos castanhos avermelhados também e usava óculos com uma armação grossa. Só que houve um erro na informação e um policial acabou passando informação para os outros de que se tratava de um homem negro. Então eles começaram a procurar um homem negro e nesse momento alguns policiais viram o assassino, só que como eles estavam procurando o homem negro, eles deixaram o assassino passar. Mais tarde, as 3 testemunhas ajudaram a construir um retrato falado do assassino. Foi o primeiro retrato falado dele. 2 dias depois, ele enviou uma carta para o San Francisco Chronicle falando que ele tinha assassinado o Paul e que ele arrancou um pedaço da camisa, enviou o pedaço da camisa junto com a carta para provar que ele tinha assassinado e que ele inclusive tinha falado com alguns policiais e dado uma pista falsa falando que o suspeito tinha ido para leste. Com isso ele ganhou tempo para fugir. Nessa carta também ele exigiu que as pessoas andassem nas ruas com o símbolo dele. Só que foi um absurdo muito grande, obviamente ninguém concordou com isso. Ele falou que ele explodiria bombas pela cidade se ninguém fizesse isso, mas ninguém aceitou e também não houve nenhum registro de explosão na cidade. No ano seguinte, em 22 de março, uma moça chamada Kathleen Jones estava viajando para Petaluma para visitar a mãe dela e ela estava com o seu bebê de colo. Ela estava na estrada quando um homem acenou para ela e ela parou o carro e esse homem falou que a roda dela estava um pouco solta e se ofereceu para ajudar. Ela deixou, então ele foi lá, só que ao invés de ajustar a roda, ele afrouxou. E ela agradeceu e seguiu viagem, só que um pouco mais para frente a roda saiu do carro dela. E aí esse homem passou com o carro, parou do lado dela e se ofereceu para dar uma carona. E ela aceitou, já era de noite, não tinha muito o que ela fazer, ela teve que aceitar. Só que depois que ela entrou no carro, esse homem começou a ameaçar ela, falando que ia matá-la e que ia jogar o bebê dela pela janela do carro. E ela foi muito corajosa porque ela segurou forte o bebê e se jogou, abriu a porta e se jogou com o carro em movimento. E seguiu para um matagal que tinha ali do lado, um mato de beira de estrada, e ficou escondida ali. E o assassino parou o carro, desceu e procurou por ela por um tempo. E como ele não conseguiu achá-la, e chegou um caminhoneiro também viu a situação ali e desceu para ver o que estava acontecendo, ele desistiu e foi embora. Esse caminhoneiro ficou com a Kathleen por um tempo, até que uma outra moça deu carona para ela até a delegacia. Quando ela chegou na delegacia, ela viu o retrato falado que aqueles 3 jovens tinham feito do Zodíaco e reconheceu como sendo o mesmo homem que tentou sequestrá-la. Posteriormente, o Zodíaco escreveu uma carta também assumindo os créditos por esse crime. Ele ficou um tempo sem aparecer, até que no dia 27 de outubro de 1970 ele enviou uma carta pro Paul Avery, que era um jornalista do San Francisco Chronicle. Era mais um cartão de Halloween mesmo e tinha alguns escritos ali, tipo uma ameaça, mas não foi nada sério. O Paul, ele fazia bastante matérias sobre o Zodíaco e ele chamava o Zodíaco de homossexual enrustido, porque os homens sempre saíam vivos dos crimes e as mulheres eram mortas. Então isso possivelmente deixou o assassino bravo. Agora eu vou falar para vocês alguns casos que as pessoas acreditam que sejam do Zodíaco, mas ele nunca assumiu o crédito por isso. O primeiro caso é do Robert Domingos e Linda Edwards. Aconteceu no dia 4 de junho de 63. O casal estava em uma praia de Santa Bárbara. Eles estavam ali passando um tempo juntos quando eles foram surpreendidos por um homem também que estava armado. E o homem tentou amarrar os dois. Na verdade, ele mandou a Linda amarrar o Robert, só que ela não amarrou muito forte. E quando ele mesmo estava amarrando os braços dela, o Robert conseguiu se soltar
e conseguiu ter uma briga ali com o assassino. Deu um tempo deles conseguirem correr, fugir um pouco, só que o assassino atirou nos dois pelas costas, eles caíram no chão. E o assassino foi até lá e disparou 11 tiros no Robert e 8 tiros na Linda, e eles acabaram morrendo ali. E depois disso, ele arrastou o corpo dos dois até uma cabana velha e tentou atear fogo, mas foi uma tentativa falha, então ele fugiu e deixou do jeito que estava. Em 1970, o detetive Bill Baker, que foi designado para esse caso do Robert e da Linda, disparou algumas cartas para outros estados, né, informando sobre o acontecido e pedindo informações também, se eles tinham conhecimento de algum caso parecido. E foi quando o William Armstrong, que foi o detetive designado para o caso do Zodíaco, entrou em contato com o Bill e informou sobre os casos do Zodíaco e sobre a semelhança entre eles. O William ainda teria falado para o Bill que ele não pensaria mais nos crimes do Zodíaco sem incluir o assassinato do Robert e da Linda. Outro caso muito famoso que é muito relacionado com o Zodíaco é o caso da Cherry Jo Bates. A Cherry tinha 18 anos e no dia 30 de outubro de 66 ela foi até a biblioteca da faculdade. Era mais ou menos entre 6 e 6 e meia, que era o horário que abria. E ela saiu de lá às 9 e meia, que era o horário que fechava. Durante o tempo que ela passou lá, teve muita testemunha que falou que não viu ela lá. Ela, inclusive, iria se encontrar com alguns amigos, e esses amigos afirmam que não viram ela por lá, mas teve algumas outras pessoas que falaram que a viram sim. 4 testemunhas, 4 homens, falaram que viram a Cherry saindo e ela não estava acompanhada. Mas de qualquer forma, ela saiu mais ou menos às 9 e meia e foi até o carro dela, que era um Fusca, e tentou dar partida no carro, só que o carro não pegou, o carro tinha sido sabotado. Então, provavelmente, o assassino dela sabotou o carro e não dá muito para saber a sequência dos fatos, mas ele acabou matando a Cherry a facadas. O corpo dela foi encontrado mais tarde em um beco e o carro dela estava a 100 metros do corpo dela. Apesar das inúmeras facadas que ela levou, nenhum indício de abuso sexual foi encontrado no corpo dela. E na cena do crime, eles encontraram pegadas de uma bota militar também e encontraram um relógio que provavelmente ela arrancou do assassino tentando se defender. Depois, eles rastrearam a origem desse relógio e descobriram que era de um posto militar na Inglaterra. O tamanho da pegada que encontraram também batia com a pegada que encontraram no caso do Zodíaco, era mais ou menos número 40, e também tem a semelhança com o caso da Caitlyn, e por isso muita gente ainda acredita que o caso da Cherry seja mais um caso do Zodíaco. Depois de um tempo, o assassino da Cherry mandou uma carta para a polícia assumindo a culpa pelo crime. Só que essa carta não tinha nenhum código, era uma carta normal e datilografada. E 6 meses depois, ele enviou várias cartas para a polícia, para jornais locais, inclusive para o pai da Cherry, falando que a Cherry precisava morrer, que ela tinha que morrer, e por isso ele matou ela. No dia 22 de março de 71, o Paul, o jornalista do San Francisco Chronicle, recebeu mais um cartão, só que, assim como o outro, o sobrenome dele estava escrito errado. O sobrenome dele é Avery, só que estava escrito Averly. E, de qualquer forma, nesse cartão, o assassino assumia a culpa por um caso de uma moça chamada Donna Les. A Donna sumiu em 1970. A última vez que ela foi vista foi no trabalho dela. Ela trabalhava como enfermeira. E no livro de registro de pontos estava o horário que ela saiu, que foi 1h50 da manhã. E o carro dela foi encontrado em frente ao apartamento dela, só que ela nunca mais foi vista.
No dia seguinte que ela desapareceu, um homem ligou para o chefe dela falando que ela não iria trabalhar porque ela teve uma emergência familiar. Posteriormente, a polícia descobriu que a ligação era falsa, que provavelmente o homem que ligou não tinha nenhuma ligação com ela, não era familiar, e a dona continua desaparecida até hoje. Em 1999, um detetive aposentado assumiu que ele tinha enviado esse cartão pro Paul fingindo ser o Zodíaco. O primeiro suspeito que eu vou falar para vocês é o Arthur Leigh Allen, que, como eu falei para vocês, é o mais famoso e o que a maioria das pessoas acredita que realmente seja o Zodíaco. O Arthur, em 1969, ele foi chamado para depor como um suspeito porque ele foi visto lá nas redondezas do lago Berryessa quando o Brian e a Cecília foram assassinados. Então, a partir daí, ele se tornou um suspeito do caso. E em 1971, um amigo do Arthur falou que uma vez ele tinha dado uma declaração que ele queria matar pessoas e que ele planejava matar um taxista e usar um nome zodíaco. Algumas das outras semelhanças é que o Arthur tinha servido a marinha, ele morava em Valejo e ele possuía um relógio da marca Zodiac, que é bem estranho, e ele também se parecia muito com o retrato falado que foi feito. Em 1991, a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do Arthur. Lá eles encontraram uma máquina de datilografia da marca Elite e as cartas que foram enviadas pelo assassino da Cherry foram escritas numa máquina dessa. Então, isso também aumentou a suspeita sobre ele. E em 2002, a polícia tentou traçar o DNA do Arthur com as cartas enviadas pelo Zodíaco, mas eles não tinham material genético suficiente e os testes que eles fizeram ficaram como inconclusivos. O Arthur morreu em 26 de agosto de 92. Até hoje nada foi concluído sobre ele, mas ele continua sendo um suspeito forte de ter sido o Zodíaco. O outro suspeito era Richard Galkowski. Ele morava nas proximidades de onde os primeiros crimes aconteceram. Na época dos crimes, ele era militar e também se parecia com o retrato falado. Durante muitos anos, uma pessoa passou informações de que o Richard seria o Zodíaco, só que durante o primeiro crime ele estava fora do país, então não poderia ser ele. Richard Reed Marshall se tornou suspeito depois que ele fez alguns comentários estranhos numa rádio amadora que ele possuía em 1976. Além disso, ele também tinha servido à marinha e tinha uma grande semelhança com o retrato falado, mas assim como os outros, são algumas características e nada que comprove de fato que ele era o Zodíaco. Ele morreu em 8 de setembro de 2008. Lawrence Clark também é um suspeito, também se encaixava na descrição do retrato falado, e ele também serviu a marinha, assim como os outros. Além disso, a irmã da Darlene reconheceu ele como sendo o rapaz que seguiu ela meses antes do crime. Há poucos dias, um grupo chamado The Case Breakers, que é formado por 40 pessoas, ex-investigadores, oficiais de inteligência e jornalistas. Esse grupo falou que eles conseguiram decifrar um código do Zodíaco e, através disso, descobriram o nome dele. Essa pessoa seria o Gary Francis Post, que morreu em 2018. E eles falaram também que era preciso saber o nome completo dele para conseguir decifrar esse código. Eles teriam chegado nesse nome porque, em 2015, um parente do Gary denunciou ele para a polícia, afirmando que ele tentou atacá-lo com um martelo. A partir daí, uma pessoa, não se sabe quem, mas essa pessoa notou uma semelhança dele com o retrato falado do Zodíaco e a partir daí o grupo começou a investigá-lo melhor. Segundo o grupo, a mensagem do Zodíaco fala que ele espera que a polícia esteja se divertindo, tentando pegá-lo,
e que ele não tem medo da câmara de gás porque ele tem escravos no paraíso para servi-lo. O grupo também afirma que o Gary seria o responsável pelo assassinato da Cherry e existem algumas evidências que ligam os dois. Ele era um oficial da Força Aérea quando ele precisou ficar hospitalizado por causa de um incidente com uma arma de fogo. E o hospital que ele ficava a 15 minutos da biblioteca onde a Cherry foi assassinada. Além disso, o relógio que foi encontrado junto com a Cherry, que ela arrancou da mão do assassino, tinha respingos de tinta e o Gary trabalhou como pintor de casas durante algumas décadas também. E isso explicaria os respingos de tinta no relógio. Outra evidência foi que a pegada da bota que foi encontrada na cena do crime batia também com as botas do Gary. Uma vizinha do Gary deu entrevista e falou que antes ela nunca tinha desconfiado de que ele poderia ser o Zodíaco, mas depois dessas evidências ela passou a acreditar que ele era sim o Zodíaco. Ela também falou que quando ela era criança, o Gary e a esposa dele cuidavam dela de vez em quando e ele chegou até a ensiná-la a usar armas de fogo, mas que o Gary era uma pessoa extremamente abusiva e violenta com a esposa dele. Uma outra testemunha afirmou que durante 10 anos ele escondeu um homem que foi nomeado como Will, e esse homem falou que participava de um grupo criminoso do Gary e fugiu, e que ele também teria visto o Gary enterrando armas de fogo numa floresta. Só que ninguém nunca descobriu quem que é esse Will e se essa testemunha está falando a verdade. Não tem nenhuma evidência que comprove isso. Uma outra testemunha se chama Michelle e ela é ex-esposa do filho do Gary, e ela falou que ele era muito abusivo também e que ela chegou a sofrer assédio sexual do Gary e do grupo criminoso dele. Ela também fala que apesar do Gary já ter morrido, o grupo dele se mantém muito fiel a ele, o que é bastante estranho. Ele também tem uma semelhança incrível com o retrato falado. Na verdade, eu acho que é o mais parecido até o momento. E ele tinha umas cicatrizes na testa que esse grupo, The Case Breakers, falou que o Zodíaco poderia ter. Mas segundo o Tom Voy, que é um especialista no caso do Zodíaco, ele estuda o caso há anos, ele falou que essas marcas poderiam ser só marcas de expressão mesmo, qualquer pessoa pode ter. E que as 3 testemunhas que ajudaram a criar o primeiro retrato falado falaram que essas marcas não eram tão evidentes assim, até porque elas estavam a mais ou menos 18 metros de distância e elas não conseguiam enxergar direito. Um outro retrato falado foi criado depois, onde essas marcas foram amenizadas. O departamento de polícia de Riverside, depois dessa notícia, falou que o Zodíaco não tem ligação nenhuma com o assassinato da Cherry, que apesar de algumas semelhanças, eles não acreditam que ele tenha assassinado a Cherry. Inclusive, as cartas que foram enviadas nessa época não tinham nenhum código criptografado e a letra também não bate com a letra do Zodíaco. Então, provavelmente não foi ele quem assassinou a Cherry. E mesmo que o Gary tenha assassinado ela, isso não faz dele o Zodíaco. Nenhuma dessas evidências comprovaria que ele é o Zodíaco, e assim como os outros suspeitos, ele tem algumas características parecidas. Bom, depois dessa notícia se espalhar, surgiram algumas fotos na internet de um amigo do Gary que teria postado chamando ele de Zodíaco, mas isso não é nada oficial. A gente não sabe também se não é montagem, se o amigo dele realmente postou isso, mas de qualquer forma é suspeito. O caso do Zodíaco continua aberto e sem solução, apesar dessa movimentação que teve aí durante essa semana,
E muita gente ainda acredita que o Arthur seja o verdadeiro, que ele seja o Zodíaco, mas não tem como negar que a semelhança do Gary com o retrato falado é muito grande, mas a gente precisa esperar mais informações da polícia para saber se eles vão investigar esse Gary ou se eles vão descartar essa possibilidade. Bom, gente, o caso foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele deu um pouquinho de trabalho. Eu vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal se você curtir esse tipo de assunto. E se você conhecer alguém que goste do mesmo tipo de assunto, para mandar o meu canal para essa pessoa, quem sabe ela curte. Se vocês quiserem que eu conte algum caso específico, deixem aqui nos comentários que eu gravo para vocês e até a próxima.